Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar com os vídeos depois de algum tempo sem gravar aqui, tá bom? Eu quero convidar você para que a gente vá lá para Romanos, capítulo 3. Nós vamos voltar de onde nós paramos, literalmente, tá? E nós vamos dar sequência ao nosso texto. Terminamos uma sessão muito longa, queridos, tá? Onde Paulo trabalha a situação do homem debaixo do pecado, viu? E aí agora ele passa para uma sessão nova, né? E uma sessão, na verdade, a sessão mais interessante de toda a carta, quando Paulo estabelece o método de salvação de Deus, que é aquilo que nós chamamos de justificação pela fé. Mas vamos ler o texto, tá bom? Depois a gente faz alguns comentários a respeito do texto. Eu quero convidar vocês para ler Romanos 3, a partir do versículo 21. É um texto longo, tá? E é um texto que é para ser lido assim de uma tirada só, sem respirar. Você toma fôlego e lê todinho, porque o texto é bem interessante, ele não tem pontuação quase nenhuma, tá? É assim que está no texto grego, e a gente vai tentar ler da melhor forma possível, tá bom? Então acompanhe a leitura, por favor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É um texto longo, ele é muito interessante, ele não tem nenhum ponto para respirar, você tem que ler ele na sua totalidade, tá bom? É lógico que eu estou lendo ele porque esse texto diz respeito à sessão que nós estamos começando agora, e a gente vai esmiuçar isso mais para frente, tá bom? Versículo por versículo, algumas palavras muito importantes aqui, como expiação, justificação, redenção, justificação pela fé. Nós vamos explorar essas palavras, querido, porque elas são literalmente o coração da mensagem do Evangelho, tá? Não há nada mais importante na mensagem do Evangelho do que você conhecer e entender plenamente o significado dessas expressões que Paulo usa aqui nesse texto. Mas antes da gente dar sequência a esse estudo, quero convidar você a relembrar como tudo isso começou, tá? Nós estamos concluindo um pensamento aqui e eu quero convidar você, porque já faz muito tempo que a gente começou a expor o texto, né? Então eu quero fazer uma síntese de tudo aquilo que nós já ministramos para que você entenda o que está escrito nesses versículos, tá? Então vamos lá. Como é que tudo começou mesmo? Nós vamos lá para Romanos 1, 16, 17 e 18, onde Paulo diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Nos versículos aqui 16 e 17, Paulo apresenta a sua mensagem, né? Ele se orgulha dessa mensagem, pois ele sabe, querido, que não há mensagem mais extraordinária e mais poderosa do que a mensagem do Evangelho, a mensagem da justiça de Deus, a forma, a maneira como Deus salva o ser humano, tá bom? Nela, Deus revela a sua justiça e mostra como o pecador pode alcançar a salvação. Porém, o apóstolo sabe que antes de anunciar essa mensagem tão extraordinária e tão poderosa ao mundo, o mundo precisa compreender por que precisa de salvação. Isso é um ponto, a vontade que tenho é voltar e pregar novamente aqui, né? Porque esse é um ponto muito interessante, né? Eu vejo muita gente pregando hoje, falando de Jesus, mas elas não explicam exatamente por que o homem precisa ser salvo, né?
E Paulo é muito cuidadoso com isso. Ele sabe que não basta dizer creia em Jesus Cristo e você será salvo, né? Eu tenho que entender do que eu vou ser salvo realmente e por que eu preciso de um Salvador, por que eu preciso de salvação, né? E aí Paulo diz exatamente isso. Ele anuncia a sua mensagem nos versículos 16 e 17, ele faz uma pausa e aí ele vai explicar, né? Como é que ele vai mostrar ao homem que o homem precisa de salvação. Aí ele diz no versículo 18, né? Deus revela a ira dele contra toda a impiedade e injustiça do homem. É assim que Deus mostra ao mundo porque o mundo precisa de salvação, revelando a sua ira contra toda a impiedade e injustiça do homem, né? Todos, sem exceção, querido, todos quantos estejam vivendo na prática do pecado estão debaixo da ira de Deus, não importa se ele é judeu ou se é gentil. São termos usados por Paulo aqui para descrever toda a humanidade. Uma vez afirmado algo assim tão grave, tão sério, Paulo sabe que precisa provar o que está dizendo, porque ele compreende a relevância do que está afirmando e ele sabe também da insuficiência do seu argumento, a menos, é claro, que ele prove o que disse. Portanto, queridos, a partir do versículo 19, Paulo se volta para os gentios e, de maneira muito minuciosa, ele descreve a condição dos gentios diante de Deus. E observe bem, é só uma síntese, é só um resumo mesmo, tá? Porque nós ministramos isso exaustivamente. Primeiro, Paulo diz que os gentios rejeitaram o conhecimento de Deus, não é que eles só rejeitaram, né? Eles rejeitaram o conhecimento e substituíram esse conhecimento pelas suas próprias ideias e raciocínios. Essa é uma descrição de muita gente hoje, né? Que rejeita o conhecimento de Deus e substitui esse conhecimento por crenças populares que não têm nada a ver com a palavra de Deus nem com o Evangelho, né? Não é um conceito só dos gentios lá na época de Paulo, é uma coisa vivenciada hoje, em pleno século XXI. Tá? Porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus e substituíram o conhecimento de Deus pelas suas próprias ideias e raciocínios, a consequência disso é que o coração desse povo ficou em trevas, o coração desse povo entrou numa espécie de escuridão espiritual, tá bom? Eles ficaram cegos, na verdade, e por causa da cegueira dos seus corações, eles passaram a se orgulhar do conhecimento que tinham. Não só rejeitam o conhecimento de Deus, mas agora estão cegos pelas suas próprias ideias e raciocínios. Agora eles se orgulham do conhecimento que têm. E no ápice dessa cegueira, crendo que haviam se livrado do Deus Criador dos céus e da terra, eles mergulharam na idolatria. É sempre essa a consequência natural do homem que rejeita Deus. Se o homem rejeita o conhecimento verdadeiro de Deus, ele vai cair irremediavelmente na idolatria. Não tem como, queridos, não tem como. Se ele rejeita o conhecimento de Deus, se ele não se submete ao conhecimento de Deus, ele vai cair na idolatria, e não importa o tipo, mas ele vai cair na idolatria, tá? O ser humano, ele foi criado por Deus para adorar. É da natureza do ser humano esse desejo pela adoração. E se ele não estiver adorando o Deus verdadeiro, com certeza, ele vai adorar um Deus falso. Daí a idolatria, tá bom, queridos? Agora veja, o gentio está debaixo da ira de Deus e, como consequência dessa situação, Deus abandonou o gentio aos seus próprios desejos pecaminosos para que ele faça tudo o que deseja no seu coração, né? Lembra-se que o coração desse homem está em trevas, então tudo aquilo que o coração deles em trevas deseja, Deus os entregou a esses desejos, Deus os abandonou a esses desejos. É isso que vocês querem? Então aproveitem, façam o que está no coração de vocês. É mais ou menos isso. E é por isso que eles precisam de salvação. A partir do capítulo 2, querido, o apóstolo irá provar que a situação dos judeus não é diferente da situação dos gentios. E como é que ele faz isso?
Ele faz isso desconstruindo todos os argumentos que os judeus usavam para provar que eles, como um povo, não poderiam estar debaixo da ira de Deus. Começando pelo versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 8 do capítulo 3, Paulo remove toda a segurança que os judeus tinham na sua nacionalidade, na lei e na circuncisão. Não tem como escapar. Os judeus também estão debaixo da ira de Deus, e é por essa razão que eles também precisam da salvação. Assim como os gentios precisam de salvação, porque estão debaixo da ira de Deus, os judeus também precisam de salvação, porque estão debaixo da ira de Deus. Então, finalizando toda essa sessão condenatória, a conclusão de Paulo é que todos, gentios e judeus, estão debaixo da ira de Deus. E por que aqui está nessa situação? É porque eles estão debaixo do pecado, ou seja, porque eles são governados pelo pecado. Eles são escravos do pecado. E por que é que são escravos do pecado, querido? É porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a tragédia da humanidade. Não há temor de Deus diante de si, entendeu? Eles não têm temor de Deus. Queridos, essa é uma situação muito, muito delicada, tá? Essa é a situação de todo aquele que vive na prática do pecado. Não há esperança, não adianta apelar para um espírito religioso, também não é suficiente se apegar à prática de boas obras. O ser humano, nessa situação, ele está perdido. A sua situação ela é terrivelmente perigosa. Não há nada nele que o favoreça diante de Deus. Pelo contrário, tudo nele o afasta de Deus. Esse é um quadro extremamente tenebroso que Paulo pinta a respeito do homem distante de Deus, do homem que se recusa a conhecer Deus, do homem que não tem um temor de Deus no coração e que está vivendo na prática do pecado. Terrível, né? Mas essa é a situação descrita pela palavra de Deus a respeito do homem. O que resta a nós, querido, é fazer uma pergunta muito simples. Seria essa a minha condição? Você responde para si mesmo, tá bom? Deus abençoe vocês.